Está no ar o Cena Cultural, a série de documentários da Rede Paulista, dividida em 4 capítulos que vai discutir a nossa cultura. Aqui você terá a oportunidade de saber como anda o cenário cultural da nossa região. Mas o principal objetivo desse documentário é propor reflexões. Desde 2005, quando eu comecei o trabalho com a fundação, que eu percebo que se discute muito a questão da cultura na cidade. Mas você tem basicamente a mesma discussão todos os anos. Uma questão de estrutura, uma questão de quem vai fomentar isso, de onde vem esse dinheiro, o que é ou não cultura, os espaços, formação de público. E eu acho muito importante você ter, de uma certa maneira, um registro dessa discussão. E o principal, não ter uma ideia de você fechar essa discussão. Olha, nós vamos definir então como deve ser. Acho que projeto nenhum, acho que ninguém pode ter essa pretensão. É uma discussão que ela vai caminhar, mas que ela precisa melhorar. A palavra cultura tem seu significado cada vez mais minimizado. As artes como cinema, dança, música são partes da nossa cultura. Porém, não é só isso. Mas então, o que é cultura? A cultura é um apanhado. São tantas as facetas da cultura que eu perderia assim, uns 10 minutos falando. Mas a gente tem o folclore, a gente tem artes plásticas, literatura, música, dança, cinema, artes cênicas. A gente tem fatores de miscigenação, fatores da imigração, fatores da vida social de cada ambiente, de cada sociedade, que acabam compondo um complexo que se deu o nome de cultura. Cultura é a nossa vida. O próprio conceito de cultura ele é antropológico, né? Então é a nossa língua, é o maior bem cultural que nós temos, é o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, a nossa história. Nós somos quem construímos a cultura, né? Então é a nossa vida. Então a cultura para mim é vida, é a vida da sociedade, é o povo que constrói, o povo é que cria, o povo é que estabelece quais são os seus bens culturais, o povo escreve a sua história. A cultura eu acho que tem uma grande importância, né, na vida do homem, porque ela está em quase tudo que o homem faz. A cultura ela transcende a natureza, né? Aquilo que deixa de ser natureza, que o homem coloca a mão, já é cultura. Nela estão vários símbolos, né, questões do homem que às vezes a gente não consegue falar só, né, pela linguagem, né, como uma escultura, diz muito mais do que as palavras. E a cultura, para mim, ela é uma coisa primordial, que o mundo ele está assim do jeito que é hoje, até pela falta de cultura. A cultura é algo de expressão da vontade das pessoas e é da natureza humana quando a emoção toca para que as ações dos fazeres do ser humano passem a ser partilhado, passam a ter compartilhamento, vamos dizer assim, entre seus ambientes. Quer dizer, a cultura, na verdade, ela rege aquilo que o ser humano tem de mais especial, onde pode estar contribuindo com o bem-estar da sua comunidade e tal. Então, nesse caso, numa comunidade, não dá para determinar qual a boa ou a má cultura. O que existe são emoções, são expressões das pessoas, dos seres, onde isso pode sim canalizar para uma coisa benéfica e para um futuro melhor. Não é simplesmente uma ou outra coisa, é essa somatória,
São os hábitos da população que transformam, são as lembranças, são as histórias passadas de gerações por gerações que vão se modificando, são as lendas, são as danças, são as nossas origens, associadas ao todo o complexo vivencial de cada sociedade. Cultura é o conceito que surgiu no século XIX para designar tudo aquilo que foi criado pelo homem. Isso engloba crenças, comportamentos, valores e regras morais que permeiam e identificam uma sociedade. A cultura, na verdade, é a alma de um povo, de uma nação, de uma pequena cidade, de uma aldeia. Quando ela é criada, vivida e fruída pelos membros dessa comunidade, mas criada de maneira livre e de maneira gratuita. Na verdade, se faz uma dança pelo prazer de dançar, se canta uma música pelo prazer de cantar, se vive uma experiência cultural pela fruição e pelo prazer que essa experiência pode trazer. Se a gente tem uma definição de humanidade, ela imediatamente passa pela cultura, porque você não vê cachorro fazendo cultura, você não vê gato fazendo cultura, você não vê árvore fazendo cultura. Então, o que define o ser humano dos outros todos, componentes do planeta, é o fato de que ele faz cultura. E a gente tem que lembrar que a cultura perpassa todos os níveis da hierarquia social. Você tem uma cultura altamente sofisticada da classe elevada, você tem uma cultura de classe média que hoje é muito permeada pelo mass media, pelos meios de comunicação de massa e perdeu a sua criatividade, e tem na cultura popular, naqueles que têm menos meios para consumir, ainda o grande manancial de criatividade e de produção de cultura na nossa sociedade. A cultura sempre provou que os lugares mais castigados economicamente é de onde saem os maiores poetas, os maiores artistas. Talvez o sofrimento abra caminho para a resistência através da cultura. Produção de arte é algo que está acessível a qualquer ser humano, independente da sua formação, independente do seu nível cultural, independente do seu nível social. A arte é uma manifestação que está no homem. Agora, fazer dessa manifestação particular, que cabe em todos os homens, se tornar um produto de circulação social, aí a gente tem diversas etapas e diversos elementos complicantes para que isso se torne uma realidade. E no Brasil, o artista sempre teve dificuldade de se colocar e até de afirmar a questão da arte brasileira. Até a noção de arte brasileira é algo relativamente novo. Então, a ausência desse mercado de consumo cria até hoje resquícios e dificuldades de se criar ambientes culturais que favoreçam o florescimento da arte brasileira. Então, a gente vê atualmente as grandes exposições e o público sendo mobilizado muito mais pela propaganda do que pelo interesse das obras de arte. Então a gente tem acervos importantíssimos no Brasil que são muitas vezes preteridos por exposições momentâneas da moda. E o público passa a não reconhecer e não conhecer esse tipo de material. Na sociedade capitalista, tudo vai se tornando bem e mercadoria, inclusive a cultura. E os meios de comunicação de massa na nossa sociedade têm esse papel: absorver as criações espontâneas do povo e as criações também dos eruditos, dos intelectuais, e através de um mecanismo próprio desses meios, transformá-las em bens comerciáveis, que vão render um dinheiro, que vão render, na verdade, um ganho
para os meios de comunicação de massa. E as pessoas se acostumam a consumir os produtos dos meios de comunicação de massa como se isso fosse cultura, né? Isso, na verdade, já é mercadoria, não é mais a cultura na sua maneira natural e espontânea criada pelo próprio povo. Já é uma discussão superada a questão da TV, TV é cultura, enfim, né? Ou é só entretenimento. Acho que o teatro pode ser só entretenimento, ou a música pode ser só entretenimento, se ele não tiver um conteúdo que o faça um produto cultural. Não é só, eu vou uma vez no cinema por mês e eu consumo cultura. Cultura, para começar, ela tem que ser desmistificado um pouco esse negócio de a gente tem que consumir cultura. Cultura não é só aquela coisa que a gente consome, como, sei lá, a moda, ou uma comida, ou um teatro, ou um DVD, ou um livro que a gente precisa comprar. A cultura está no nosso dia a dia também. A gente faz cultura quando a gente se encontra com nossos familiares, quando a gente se encontra no nosso bairro, quando a gente se encontra nos espaços públicos, né, para fazer alguma manifestação artística, social, e já faz parte da nossa cultura. E o Brasil é rico, muito rico nisso, e a gente precisa começar a olhar um pouco nisso e fazer um pouco parte disso, né? Esse mundo cultural, ele aparece para a gente de uma forma concreta, mas ele é uma construção de símbolos. E um dos principais colaboradores na construção de uma simbologia, de um discurso, de uma construção social, do elemento cultural, são os artistas. A arte é o veículo da cultura de cada pessoa. E, logicamente, por isso, tantas linhas diferenciadas na arte, né? Nós temos, assim, uma preocupação muito grande ao que se aprende de arte hoje em dia, né? Há um equívoco muito grande entre entretenimento e arte. A gente tem uma necessidade muito grande das pessoas seguirem um caminho melhor nesse aspecto artístico, né? Então, eu acho que vem disso, vem dessa nossa preocupação mesmo em solucionar uma questão humana. A arte tem que dar felicidade. E como o Tao falou, a arte é a caligrafia da alma. Então, este é muito importante, porque com a arte, com as diversas artes, pode tirar depressões e pode melhorar doenças, porque a arte faz feliz. Quem é você? De onde vem? O que faz na sua cidade? Qual é a sua arte? A imigração é um dos principais fatores que faz do Brasil o berço de todas as culturas e de Jundiaí um cantinho da Itália. Primeiro a gente tem que fazer um processo de diferenciação dentro do nosso país, né? O estado onde a imigração tem importância maior talvez seja o estado de São Paulo. Então todo esse sudeste do Brasil, e principalmente o estado de São Paulo, vai ser formado por uma grande maioria de famílias imigrantes que vêm para o nosso país a partir de meados do século XIX, chegando até meados do século XX num intenso processo de imigração. A colônia italiana de Jundiaí é muito grande, né? Cerca de 70% a 80% de quem mora aqui é descendente de italiano. Cada grupo imigrante vai encontrando o seu caminho e a sua maneira de deixar a zona rural, de se tornar habitante da cidade e de ascender à classe média. E nesse processo se dá o crescimento da própria sociedade brasileira e a ampliação das cidades e a criação de novas cidades. É natural que as tradições vão se perdendo com os descendentes, né? Com os filhos, com os netos.
é natural que isso vá se dispersando. Cultura é dinâmica, os modos de vida se transformam e se você ficar vivendo do mesmo jeito que a sua mãe ou que a sua avó viveram, você não vai para frente. Você fica, na verdade, isolada e sem possibilidades de fazer justamente o que eles desejam fazer, que é o processo de ascensão social, né? Chegar à classe média e viver como a classe média brasileira e não como um resquício de uma vida do século XIX com os costumes da sua comunidade de origem. Preservar a cultura não significa parar no tempo. Não é? É interessante, é importante manter os valores, manter os costumes dos nossos antepassados, mas olhar hoje para uma Itália moderna, uma Itália inserida no mundo globalizado e não ficar... Hoje a Itália não é mais só o funiculi e funicular. É fundamental a gente saber de onde a gente veio, quem foram nossos antepassados, por que estiveram aqui, por qual motivo, porque a gente vai justificar a nossa própria existência. E na medida que a gente não tiver identidade com esse significado, eu acho que fica um vazio. Se você tem a aspiração de fazer uma ascensão social, de ir mais além, de conhecer o novo, de viver num outro patamar, você precisa deixar essas raízes meio de lado, né? Para, na verdade, poder assumir comportamentos, vivências, costumes que são da sociedade mais ampla. Eu moro ainda na casa onde eles construíram em 1889. Né? Por dentro foi modificado em alguns pontos, né? Mas a frente ainda continua do jeito que foi construída. Morar nessa casa para mim é uma coisa que está dentro da minha pessoa, né? Ou seja, estou lá ainda porque eu não sei viver em outro lugar, sinceramente falando, né? Tenho essa coisa da italianidade muito viva dentro de mim. Se você não é capaz de consumir, fruir, entender aquelas criações como as criações que representam você e o seu grupo social para o outro, né, você não vive a sua cidadania por completo. A gente acredita que nós estamos construindo a paz no mundo e a ferramenta para construir essa paz é a arte. Então, as outras ferramentas bélicas que existiram aí na história do universo nunca funcionou. Deixar de consumir e de fazer parte e de se envolver com a cultura, na verdade, é um processo de empobrecimento muito grande. Mas, para os políticos que querem dominar, mas para os sistemas econômicos que querem forçar o consumo, esse empobrecimento é favorável, né? Porque quanto mais você se entrega à cultura de massas, menos consciente você é, menos reivindicante você é, menos politicamente participativo você é e mais fácil de ser manobrado. Todo mundo é um pedaço do outro e todo outro é um pedaço do mundo. Somos todos parte de uma grande peça, às vezes drama, às vezes comédia. Mas onde vamos nos manifestar? Não se conta o final de uma história quando se convida alguém para assisti-la. Então, te espero no próximo Cena Cultural. Tchau!